Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode bater as palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Igreja, nós estamos hoje completando uma fase da Igreja Gloriosa, que é termos um coração quebrantado e contrito. Começou segunda, ontem e termina hoje, porque no domingo vai iniciar uma outra fase da Igreja Gloriosa. E o coração quebrantado e contrito é uma das maiores graças que um cristão pode ter, que muda Deus, move a mão de Deus e Deus não resiste. Então, um dos grandes segredos das maiores operações de Deus na terra foi ter encontrado pessoas quebrantadas, é o que está sendo ministrado. Então, nós temos vários fundamentos do quebrantamento. Na vida de Ana, que foi pregado, na vida do rei Ezequias, e agora do livro de Josué. São os três fundamentos que são os fundamentos básicos. Logicamente tem o quebrantamento de Davi, que ele escreveu o Salmo 51, mas são idênticos aos outros. Mas esses que viveram algo sobrenatural. Então vamos ler agora o último fundamento do quebrantamento. Se você tem a Bíblia, nós vamos então ler no livro de Josué, no capítulo 10, a partir do verso 12. Mas a mensagem, ela é baseada no Salmo 51, no Salmo 51, 17. Então vamos ler de novo lá o Salmo 51, 17, para passar para o terceiro fundamento. Os sacrifícios para Deus é um espírito, é o homem interior quebrantado. Veja bem que não fala a raça adâmica, é o novo espírito do homem. Há um coração humilde, quebrantado e que derrama lágrimas, contritado a Deus, ele não rejeita, Deus não desprezará. Então é a base do que está sendo pregado, o Salmo 51, 17. Agora vamos passar para o terceiro fundamento do quebrantamento, que muda a família, que muda uma empresa, muda a igreja, muda uma nação. Como estamos pregando agora, o fundamento final do quebrantamento. Então vamos ler agora Josué, capítulo 10, o verso 12. Nós vamos utilizar aqui a Bíblia Jerusalém e a Bíblia Monfate. O sol e a lua, eles são detidos ou param, a rotação da terra é retida aqui nessa tradução. Então Josué orou a Deus, em outras Bíblias, dialogou com Deus. No dia em que o Senhor Deus concedeu vitória sobre os amorreus para os filhos de Israel. E Josué disse aos olhos de todo o povo israelita: Sol, para-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E aí a terra parou a rotação. E o sol então se deteve por quase um dia inteiro. A lua parou, ou a terra que parou de girar. Até que o exército de Israel vingou dos seus inimigos. Veja agora essa tradução. Isso não está, portanto, relatado no livro do justo. Esse livro não está dentro da Bíblia, mas é relatado nessa passagem. Essa passagem está relatada no livro do justo. Na Bíblia João Ferreira está no livro do reto. Nessa Bíblia de Jerusalém, está aqui no livro de Jasser, que é traduzido do hebraico o livro do quebrantado, ou o livro daquele que tem o coração contrito. Então, o livro do reto é o livro daqueles que tiveram os corações quebrantados para Deus. Só que esse livro não está nas Escrituras agora, mas ele é relatado aqui. E o segredo é o nome dele, Livro dos Justos. O que é um justo? É um quebrantado. O que é uma pessoa reta diante de Deus? É aquele que humilha, quebrantado diante de Deus. A tradução original é hebraico Jasser, que nós pesquisamos já há algum tempo, para entender mais do livro do reto, já que não tem ele escrito,
mas Deus foi trazendo luz do que é. Então o sol, pois, se deteve no meio do espaço e não se apressou por quase um dia inteiro. Ou seja, não escureceu por quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem simples, que era Josué. E o Senhor lutou por Josué. E assim tornou Josué e todos o exército de Israel com ele ao arraial ou acampamento a Gilgal com grande vitória. Lemos na Bíblia Jerusalém. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, estão voltando lá no Salmo 51. Davi então escreveu: Senhor, uma obra para Deus, um sacrifício. O que é um sacrifício? Uma obra que se dê algo para Deus. Então, por mais que venhamos dar algo para Deus, o que Deus aceita é um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza, ele vem atuar rapidamente. Então existem 3 fundamentos que Deus opera rapidamente, muda a história de uma família, de uma nação e produz avivamento. Quais os 3 fundamentos? Então, repetindo, voltemos lá no caso de Ana, que foi a mãe do profeta Samuel. Então Ana era uma mulher casada com seu esposo Eucana. Eles eram tementes, fiéis a Deus. Mas ela era estéril, não podia gerar filho. E a lei mosaica diz, a mulher estéril era amaldiçoada. E a lei determinava que o homem poderia ter outra mulher, concubina, se a mulher não desse um herdeiro para o homem. Então Eucana tinha a lei ao favor dele. Arrumou Penina para ter herdeiro. E aliás teve até filhos com ela. E Ana ficou desprezada, angustiada, a alma amargurada. E era uma mulher temente, fiel a Deus, louvava a Deus, não agiu contra Deus, mas não tinha bênção. Então veja bem, um dia ela vai ao templo, na última chance que ela tem. E ela chega no templo, onde estava o sacerdote Eli, e joga-se lá no chão, rolando igual uma bêbada. Ora, mas nem ouve a voz dela. E ela derrama a alma, ela ora incessantemente, chorando sem parar, mas não ouve a voz dela. Então ela faz uma declaração, ela fala: ó Deus, me dê um filho, mas eu não quero mais o filho para mim, eu vou lhe consagrá-lo, vou devolvê-lo para ti, será um nazireu, e vou educá-lo, depois eu trago ele de volta para ti. Isso que Ana fez, chorou, pediu a bênção, mas não quis mais a bênção, mas quis a bênção para Deus. E ela chorava, e Deus atendeu ela. Então veja bem, muitas vezes o problema familiar, financeiro, de casamento, de filho, de droga, problema de dinheiro, oramos, até chora, até faz campanha, mas tem situação que não adianta ninguém orar, é você com Deus, aí que entra o quebrantamento. Então Ana chorou. Muitos choram pelo problema, muitos oram, mas ela orou incessantemente e derramou a alma perante Deus e devolveu a bênção para Deus. Então ela falou: o filho nem é meu mais, dando-me o filho varão eu te devolvo, ó Pai. E Deus aceitou. Então passa um tempo, ela engravida, sai da maldição e tem o filho, e acaba aquela maldição no casamento, e ela tem a vitória. E o filho é educado nas coisas de Deus, ele cresce e tem o nome de Samuel. Com 12 anos ele é levado ao templo, já educado nas coisas de Deus, e ele começa a ser ministrado na vida dele como profeta. No primeiro dia que ele já vai para o tabernáculo e vai dormir, Deus já fala com ele. Ele está dormindo e uma voz fala: Samuel. E ele acorda e vai lá para o quarto do sacerdote ali e fala: tu me chamou, sacerdote? Fala: não te chamei não falei nada, vai dormir. Ele vai dormir de novo. Deus fala: Samuel. E ele corre lá para o quarto do sacerdote. O que foi, sacerdote? Tu me chamou de novo? Não te chamei. Aí o sacerdote falou: se te chamar de novo, você fala:
fala que o teu servo ouve, ó Deus. Na terceira vez Deus fala: Samuel. Aí ele acorda e fala: fala, ó Deus, que teu servo ouve. Então Deus começa a falar com ele: tu vai restaurar Israel, a lâmpada de Deus não vai mais apagar, e através de ti, tu vai orar, profetizar, para que nasça a salvação na terra, porque ele consagraria o rei Davi, e de Davi nasceria o Salvador. A linhagem de Cristo vem do rei Davi. Então veja bem, de um simples ato de uma mulher, Deus pôde levantar um profeta que mudaria a história até Jesus nascer. Foi através da profecia de Samuel. Se Ana tivesse só o filho, seria um filho comum, nasceria, acabaria a maldição. Ou se ela não quebrantasse, ela morreria amaldiçoada, sem filho, e a Penina seria a mulher do esposo dela, e ela morreria amíngua. Mas ela quebrantou o coração. Então o primeiro princípio do quebrantamento é a pessoa que não quer a bênção mais para si. Ele quer para o plano de Deus cumprir, mas tem que orar incessantemente, chorando, derramando a alma perante Deus e não depender de ninguém. É você com Deus. Não adianta pedir oração para mim. Você tem que trancar no local ou aqui na igreja, chorar, orar, você com Deus. Os quebrantados Deus procura. E um coração quebrantado Deus não despreza. Então tem bênção que só vem dessa maneira. Para a família, para a empresa, para a nação, para a cidade, para o ministério. Devolva a bênção para Deus. O outro ponto foi no livro de Isaías. O rei Ezequias ficou doente. Uma chaga maligna no corpo dele. Ele era íntegro, fez a obra de Deus perfeitamente, com fé, e ficou doente a morte. Tanto que o profeta Isaías vai lá no palácio e fala: rei Ezequias, arruma a tua casa que vai morrer mesmo, vai falecer, daqui a alguns dias é o seu sepultamento, é morte certa. E Isaías nem ora para ele, só dá o recado e vai embora. Então o rei Ezequias vira para a parede chorando, falou: Deus, tu sabes que eu fiz de tudo para a nação se converter, para Israel largar os altos, quer dizer, as idolatrias, os pecados, os cultos a demônios, voltar ao Deus vivo, para Israel ser objeto de louvor na terra, ou seja, para as outras nações ver que todo o povo, do rei ao menor, adorava a Deus todo dia, objeto de louvor a Deus todo dia. A nossa nação brasileira não é. Nossa nação brasileira é objeto de corrupção, de briga, de politicagem, de engano. A nação não serve a Deus, tem cristão, mas do maior ao menor não louva a Deus. Mas no tempo do rei Ezequias, esse era o desejo dele, do maior ao menor, todos terminando o dia, começando o dia, adorar a Deus e parar tudo que faziam para louvar a Deus e Deus ser louvado. Mas ele estava morrendo, e ele não conseguiu isso. Ele falou: Deus, mas queria que se voltasse a adoração a Deus na terra, em Israel. Instantaneamente Deus fala lá para Isaías, ele está lá no pátio do palácio: volta lá, Isaías, ouvi a oração do rei Ezequias, recebi as lágrimas dele e o coração dele. Diga a ele, 15 anos vai ser dado ainda de vida, sarado, os inimigos destruídos, até a sombra do sol vai voltar um pouco. Tanto é que 15 graus que faltava lá no tempo de Josué, foi no tempo do rei Ezequias, para dar 24 horas que a terra ficou parada no espaço, comprovado pela ciência, por causa de coração quebrantado. Então veja, um coração quebrantado devolve a bênção para Deus. Um coração quebrantado quer ver as pessoas adorando a Deus, louvando a Deus e servindo a Deus. Ezequias não pediu a cura, que era chaga maligna, que era câncer provavelmente. Não pediu nada, queria que dá-se tempo para mais pessoas se voltar para Deus e todos louvassem a Deus. Mas a maioria das igrejas hoje faz o quê? Campanha de riqueza, de empresário, de cura, campanha de milagre, de libertação, mas não faz de quebrantar os corações. Nem mesmo o povo de Deus está tendo os coração quebrantado.
E por isso muitas coisas não vão ocorrer. Muitas coisas não vão ocorrer na nação se não tiver um quebrantamento. Então, queira a bênção para Deus, queira as bênçãos para Deus levar todos a ser adoradores nessa nação, na cidade. Sempre haja dessa maneira. Não preocupe com o seu problema. Ezequias não preocupou nem com a morte que estava vindo. O próprio Isaías, que era um dos grandes profetas, foi lá falar, vai morrer, e nem orou para ele. Seria comum o rei falar, profeta, ora para mim, estou morrendo, pede a Deus para me ser curado. Nem isso ele fez. Isaías já chegou e falou, vai morrer e pronto, arruma a tua casa, esse é o recado. E já foi embora, nem orou, nem pediu nada. Deu o recado de Deus. Mas o quebrantamento do rei mudou a história. Então veja, pontos básicos. Devolva a bênção para Deus. Ore para a nação ser voltada para Deus. Não pense no seu problema. Deixe o seu problema de lado. Pense nos outros que estão sendo condenados. Pense na nação corrupta, na idolatria. Queira que Deus toque neles. Chore. Fale, meu Deus, me dê mais tempo para orar, chorar, buscar a Deus. Me dê mais tempo, ó Pai, para suplicar a tua misericórdia pela nação. Mas hoje em dia os cristãos nem no culto vêm, nem nas campanhas, vêm de vez em quando. Isso é coração quebrantado? Não, coração duro, coração negligente, coração materialista, pensa só no seu eu, na sua casa, no seu problema, na sua doença, no seu parente. E o rei Ezequias estava lá, para a morte, e nem isso ele pediu o profeta Isaías para profetizar cura para ele, nem isso ele pediu. Ele quis era a nação salva. Hoje você visita alguém, você conversa com um cristão, a primeira coisa, ora para mim, estou doente, estou com um problema, suplica a Deus para mim, que Deus resolva o meu problema. Sempre é a mesma coisa, ora para mim, eu quero um milagre, que Deus resolva, que Deus cure, que Deus tire. Mas dificilmente você ouve alguém falar, ó Deus, me dê mais graça para me orar para a nação converter, as almas ser salvas, a nação mudar a história. Esse é o meu objetivo o resto da vida, e não vou pensar em mim em nenhum momento, mas no teu plano na terra. E Deus ouviu, tanto que Deus fala, Isaías, volta lá. Ouvi a oração dele, recebi a lágrima dele, é 15 anos que eu vou dar ainda mais de vida, inimigos derrotados, ainda vou mostrar que a sombra do relógio vai voltar atrás. E ele viu o milagre acontecendo. Deus mudou até a lei da natureza. Veja agora o outro princípio em Josué. Então Josué, líder no lugar de Moisés. Veja então que havia inimigos mortais de Israel, que eram tão numerosos, que queria destruir Israel. Mas Deus os manda a batalha. Mas está escurecendo. E aqueles inimigos, veja bem, eles eram ali, muito tempo moravam naquelas terras que invadiram, que era do povo de Deus, os amorreus. E eles tinham estratégia de guerra de noite, de fazer trincheira, morar em caverna, de subir em árvores. A estratégia deles eram terroristas daquela época, guerrilha de noite. E Josué perderia a batalha se anoitecesse. Não havia como matar os amorreus ou destruir aquela nação maligna se viesse à noite. Mas então Josué fala com Deus, Senhor, que a rotação da terra pare, enquanto esses inimigos não for derrotados. E Deus ouve, Deus para a terra, fica o sol brilhando quase um dia inteiro. E Josué vence as batalhas. Os amorreus querem fugir esperando a noite, mas a noite não chega, e são destruídos pelo exército de Israel, e Deus é louvado, porque aqueles inimigos eram malignos. Eles faziam culto a demônio matando crianças, cultuava o culto de matar inocentes a demônios. Era
a estratégia dos amorreus, coisas maléficas, e Deus ouviu Josué. Então veja bem como que Deus pôde mudar a história. O que tinha Josué? Então Josué, ele é relatado no livro do reto, no livro do justo, no livro dos quebrantados. Esse livro não está dentro do cânon sagrado, mas ele é citado. Se ele é citado é porque Deus permitiu que ele exista. Mas se Deus não permitiu as histórias do livro do reto, mas aí eu perguntei, ó Deus, mas cadê esse livro? Não há uma informação, só o nome dele. Onde está? Tem até críticos da Bíblia que falam que se fala de livro, mas não está dentro da Bíblia. Onde está esse livro? Então Deus falou, meu filho, o livro é o livro dos quebrantados. O livro é o livro daqueles que têm o coração segundo Deus, que choram, que se humilham, que voltam a bênção para Deus, que querem Deus sendo louvado na terra. As histórias são essas. Tudo é a mesma coisa dentro do livro do reto. É os quebrantados. E Josué é daqueles quebrantados que andava com Moisés, fiel, obediente, dedicado. Ele não queria nada para ele, mas para Deus ser louvado em toda a terra, ele e a família dele. Por isso que Deus atendeu a Josué, quebrantado. Então Josué era um guerreiro, mas na hora que ele falava com Deus, ele chorava, porque está relatado no livro do reto, quer dizer que ao ele falar com Deus, ele falava chorando, quebrantado, derramava a alma perante Deus, voltava a bênção para Deus, declarava que era para Deus ser louvado e que todos se voltassem para o nome do Senhor. É a visão de uma pessoa quebrantada. E mudou até a história, que Deus faz a terra parar quase um dia inteiro para derrotar os inimigos. Então veja que quando Deus tem um coração quebrantado e contrito, ele muda a história. Então não está dizendo só, a pessoa tem fé, aí ele louva a Deus, ele prega a palavra, não, ele é cristão, não, ele é uma pessoa que é batizado. Isso aí leva à salvação, se não negar Cristo. Mas nós estamos falando de coisas além da fé, além de servir a Deus, além de crer nas promessas, que é o coração quebrantado e contrito. A esse Deus não despreza. É nesse quebrantamento que Deus faz além do que a pessoa pediu, além do que imaginou, e Deus realiza algo que Ele quer fazer que nós nem pensamos. Ocorreu com Ana, que quebrantou, veio o profeta Samuel como filho, e Deus mudou a história. Veio o rei Ezequias, que Israel estava numa pendência muito grande, mas ele vive mais tempo, é curado, sem pedir nada. Israel se volta para Deus e toda a nação torna objeto de louvor na terra. E ao mesmo tempo, em Josué, eles conquistam, eles destroem a maior nação sanguinária da terra naquela época, eram os amorreus, que matavam crianças, escalpo de pessoas, e eles eram terroristas, eles eram guerreiros da noite, ou seja, pegavam as nações de surpresa, mas Josué os exterminou, e toda a terra ficou amedrontada com Israel, por causa de Josué, mas porque Josué era um coração quebrantado e contrito. Então muitas pessoas leem o livro de Josué e falam, mas onde Josué chorava? Onde Josué, ele era coração tão quebrantado, humilde, que derramava a alma perante Deus? Justamente porque essa batalha foi relatada no livro do reto. O livro do reto só ia as histórias daqueles que choravam diante de Deus, quebrantavam, daqueles que derramavam a alma perante Deus, daqueles que voltavam a bênção para Deus, que é o princípio do quebrantamento. Então, ao longo da Bíblia, encontra-se várias situações de quebrantamento, mas as três bases são essas: devolver a bênção para Deus, querer que a bênção se expanda para os outros e defender o nome do Senhor na terra, e não a si mesmo. É um coração quebrantado e contrito. Josué chorava e falava, não aceito Deus ser maltratado o nome dele, as pessoas blasfemar, alguém duvidar de Deus, alguém
não aceitar a palavra do Senhor. Ele chorava por causa disso. E era um coração quebrantado. Hoje as pessoas xingam Deus, falam mal da igreja, falam mal da mensagem. Tem cristão que não faz nada. Então é um coração duro. Mas Josué defendia, chorava, falou, não aceito. Como também Davi não aceitou o gigante Golias blasfemar, xingar Deus. Corações quebrantados. E Deus fala para Davi, te entrego na tua mão esse gigante agora. Porque Davi não aceitou blasfemar de Deus. Mas vai lá ver o rei Saul, com medo do gigante blasfemando, todo mundo entrincheirado num buraco. E Davi falou, mas quem é esse homem blasfemando de Deus? Não aceito isto. Vou lá defender o nome de Deus. Então Deus aceitou e entregou para ele. Então são bases do quebrantamento. Então quebrantar não é só ficar chorando, que dor, que sofrimento, me ajuda, ó Pai. Quanto mais você chora pensando no problema, fica pior. Mas se você derramar a alma para Deus, fala, Senhor, a solução só vem de Deus. Sem ti não há mais chance alguma. Mas eu estou quebrantado, chorando, para tu usar essa questão para o teu nome ser louvado. Não é a bênção para mim. Isso que Ana fez. Ezequias, Josué, Davi, e Deus atendeu. Então, completando essa terceira fase hoje, vamos orar e falar, meu Deus, preciso mesmo de um coração quebrantado e contrito. Mesmo que eu tenha fé, sirva a Deus e ore, tem muita bênção que não vem. Mas um coração quebrantado Deus não desprezará. Então essa é a parte que completamos hoje. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, estamos hoje completando a terceira fase e última fase dos 3 dias de campanha, segunda, terça e hoje. Cria em nós, ó Pai, um coração quebrantado e contrito. A esse Deus não desprezará. Ó Deus, tem situação que mesmo que louvamos, mesmo que pregamos, mesmo que oramos, tem situação que não terá resposta, não se resolverá. Sinal que Ana era temente, fiel, adoradora, e o problema continuava. Como o rei Ezequias, puro de coração, temente a Deus, fez o que era reto ao Pai, mesmo assim veio doença e morte, já estava à espreita dele. Ó Deus amado, como também com Josué, os inimigos estavam ali para destruir Israel, a noite estava chegando, mas tudo mudou, no momento que Deus viu que o coração estava quebrantado, contritado. Esse Deus não despreza, Ele muda a história. Ó Deus amado, cria em nós realmente um coração quebrantado e contrito, a esse Deus não desprezará. Ó Deus, opere sobre todos nesta noite, como muitos já vieram à tarde, ontem também, ó Pai, desde a segunda, que estamos nos 3 dias da campanha que termina hoje, porque muitos nem vão saber dessa campanha, porque ela é só de 3 dias, e Deus autorizou fazê-la, porque Ele procura realmente servos e servas, que têm o coração quebrantado e contrito, a esse Deus não desprezará. Ó Deus amado, abundante vitória sobre todos em mais esse culto, em o nome de Jesus, dai-nos mesmo, ó Pai, um coração transformado, quebrantado, mudado, transformado, um coração segundo Deus. Confirmai, ó Pai, esse tão grande avivamento. Senhor, muitas situações enfrentamos, muitas questões, e a situação que mesmo crendo, mesmo tendo dons, mesmo orando, muitas vezes não vem a solução, mas Tu sempre tem falado, se derramar a alma perante Deus, se quebrantar o coração, pode ser algo pecaminoso, algo trágico, algo sofrível, algo que não tem solução, mas Deus é o Senhor de tudo e muda toda a história. Sim, ó Deus, nos purifica, nos perdoa, nos ajuda, nos dê graça, nos ajuda, Pai, a viver com um coração quebrantado e contritado. Ó Deus, muitos vão se decepcionando de ser crente, ser fiel, muitos vão ficando com amargura de alma, muitos, ó Pai, até desistem
da bênção porque Deus não operou, mas é porque esquecem que não é chorar ou querer a bênção que Deus vai operar, mas um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Senhor amado, confirmai abundante vitória para todos nós, ó Pai, que venhamos ter os princípios que a Tua palavra requer. Dai-nos realmente um coração quebrantado e contrito, a esse Deus não desprezará. Aviva o Teu povo, a Tua obra, Senhor, confirma abundante graça para todos os presentes, vida abundante a todos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo dá uma revelação de duas pessoas que vocês estão enfrentando questões que não tem mais solução humana, ou seja, papéis, justiça, pessoas, família, o que estiver envolvido. Já passei por isso também, não adiantou orar, pedir oração, a não ser trancar no quarto, chorar e derramar uma perante Deus. E sem perceber, a solução veio, que se voltou para Deus. Então há duas pessoas aqui que vocês estão vivendo coisas que praticamente não tem solução mais. Mas para Deus tem. A lei muda, a história muda, Deus toca em homens, muda até reis para te beneficiar, mas contanto que você queira um coração quebrantado e contrito. Então você que está atravessando alguma crise, não desista, não se abate, mas quebrantado. É a revelação